Dizer que é um prazer enorme estar aqui recebendo a imprensa, a livre imprensa, dizer que nós com certeza estaremos atuando como prefeito, onde as pessoas terão a liberdade de expressão, terão a liberdade de atuar, a imprensa terá livre acesso aos nossos eventos, livre acesso às nossas pautas, às nossas matérias e ao nosso trabalho sobretudo. E nesse momento, quero também iniciar agradecendo a todo o povo de Canindé, de forma mais pura e verdadeira, pela confiança, por ter acreditado nesse projeto de mudança, por ter acreditado na esperança e por ter acreditado no jovem professor sonhador, que veio lá do assentamento, que veio lá da zona rural, que infelizmente alguns diziam que era apenas um menino, mas um menino sonhador, trabalhador, incansável. Essa palavra é uma palavra que está muito entrelaçada a mim e isso ficou comprovado na nossa campanha e nos nossos 4 anos como vereador. De forma literalmente incansável, fizemos esses 4 anos como vereador e entramos numa campanha de muito trabalho, de muita perseverança, mas sobretudo também de muito compromisso com as pessoas. E dizer que nós seremos o prefeito de todos. Iremos governar para todos, para todo o povo de Canindé, para os homens, as mulheres, as famílias, os idosos, as crianças, as categorias, todas as categorias, sem exceção nenhuma, os nossos empreendedores, enfim, todos sintam-se acolhidos, os nossos camelôs, que a gente apresentou alguns projetos, nossos mototaxistas, entregadores, enfim, todas as categorias, de maneira geral, serão contempladas aí com o professor Jardel. Então, nesse momento, quero reforçar esse compromisso com todos e todos do meu município de Canindé, e estou aqui aberto para responder todas as perguntas que vierem até mim. E no decorrer, claro, fazer outros pronunciamentos em detrimento da nossa campanha, que foi uma campanha que vocês acompanharam, uma campanha bonita, uma campanha limpa, uma campanha emocionante, que empolgou as pessoas, mas sobretudo uma campanha que o professor Jardel não ganhou sozinho. O professor Jardel ganhou com o povo de Canindé. Então, literalmente, ficou claro e comprovado que o povo fez uma escolha. E não teve máquina, não teve sistema, não teve armação, artimanha, mentira, fake news, capaz de contrariar a vontade do povo. Então, isso foi o que ficou mais comprovado, que ficou mais concretizado na eleição de 2024, foi que o povo, a massa, sobretudo o povo pobre e o povo humilde do município, foi esse povo que elegeu o professor Jardel. Não desmerecendo nenhum outro que votou em mim, jamais. Mas a minha ênfase aqui nesse momento, e o meu agradecimento, fiz um agradecimento para todos, mas o meu agradecimento em especial nesse momento vai para o povo humilde e menos favorecido do meu município, que é para esse povo que eu irei gastar mais energia para transformar a vida de cada um, trabalhando, criando políticas públicas, cumprindo o que foi prometido, de forma concreta, de forma justa e de forma transparente. Então, irão ver um prefeito do povão, prefeito que alguns, literalmente, um grupinho, contrariava, exatamente porque, literalmente, é duro de engolir que ver um prefeito eleito levantando o discurso e as atitudes de quem vai trabalhar pelo povo humilde. Isso deixa uma massa, um grupinho insatisfeito, mas dizer que eu jamais irei desonrar os meus princípios, então faço aqui uma fala especial ao meu povo humilde do município, da zona urbana e da zona rural de Canindé. Podem ter certeza que nós juntos iremos transformar a vida de cada um de vocês. Dizer que nós estamos muito focados, verdadeiramente focados, para trazer a transformação e o desenvolvimento econômico para o município de Canindé.
eu debati bastante nessa campanha, que o povo só vai ter liberdade, a liberdade só vai ser garantida ao nosso povo quando o nosso povo tiver emprego. Então é por isso que nós vamos e já estamos usando as nossas estratégias, os nossos acessos, as nossas energias para garantir a geração de emprego no município de Canindé. E para essa geração de emprego ser concretizada, é preciso ter parceiros e dizer que nós sim seremos e teremos a parceria do governo do Estado. Nos próximos dias, próximas semanas, teremos um encontro com o governador, um momento com o governador, para que nós possamos levar as demandas prioritárias do nosso povo de Canindé. E nós temos muitas prioridades, mas eu gostaria aqui de citar 3 delas. Uma das grandes prioridades é a geração de emprego. Precisamos garantir que a nossa juventude, que as nossas famílias, que o nosso povo humilde, ele ascenda socialmente falando através do emprego. Nós precisamos também garantir uma melhoria dentro da saúde do nosso município. É inadmissível que uma pessoa, ao sofrer uma fratura, ao sofrer um atentado, ao sofrer uma coisa, ela precise receber uma ambulância UTI de outro município, porque aqui não tem. Então será uma luta incansável, já no primeiro semestre, garantir a compra de uma ambulância UTI para o município. Mas no contexto geral, tentar melhorar a saúde desse município. 3, que também está entrelaçada à saúde, mas é uma pauta tão importante que eu estou colocando ela aqui de forma priorizada. Garantir a construção, através da parceria do governo do Estado, a construção de um hospital regional no município de Canindé. Essa será uma luta. Iremos lutar dia após dia, noite após noite, para garantir que esse sonho que um dia andou perto de chegar em Canindé e que foi para outro município, se concretize na gestão do professor Jardel. Nós vamos fazer história nesse município. E uma dessas histórias, uma dessas marcas, será a garantia e a construção de um hospital aqui em Canindé, um hospital regional para atender aqui vários municípios da região. E dizer que nós já estamos em diálogo com os prefeitos da região, onde tive um contato com todos os prefeitos da região aqui, que compõem a nossa regional, que compõem o Sertão Central, e nós já estamos em diálogo, já estamos unindo esforços para garantir, né, que, através dessa união de forças, nós consigamos aí trazer o hospital para Canindé. Então, inclusive, os prefeitos muito felizes, né, ali com o contato, ali com a ligação, ali de forma muito surpresa, achando surpresa ali, né, que não era comum receber uma ligação de Canindé após uma eleição, nem para dar uma satisfação. E aí ver o prefeito mais jovem, atualmente aqui do estado do Ceará, nas eleições de 2024, ter esse acesso, ter esse contato, para eles foi de uma grande surpresa e de uma grande satisfação. Mas isso é exatamente a certeza de que nós não podemos ter um Canindé isolado. Para nós termos o desenvolvimento econômico na região, nós precisamos criar parcerias com os outros municípios. Principalmente os municípios que fazem fronteira, que fazem adjacência aqui com a nossa cidade. Nós precisamos ter essa parceria concretizada. E isso será feito através da gestão, uma gestão inovadora, uma gestão sustentável, uma gestão, acima de tudo, de parcerias, que será a gestão do professor Jardel. É como você planeja continuar envolvendo toda a população nas suas decisões políticas e administrativas do município? A primeira coisa é envolver o Tribunal de Contas do Estado. Trazer o tribunal para perto, dialogar com o tribunal. Nós sabemos da força, do conhecimento que eles difundem no estado do Ceará, mas a gente nunca viu isso aqui em Canindé. Então, essa parceria com o Tribunal de Contas, trazendo palestras de como a população pode acessar os meios para ter acesso à informação, palestra nas escolas da rede estadual, palestra dentro das associações, com os presidentes das associações, palestra em órgãos, em instituições importantes do município de Canindé. Então, uma das primeiras medidas é trazer o Tribunal de Contas para perto da cidade, para perto do povo. Segundo, o orçamento participativo. Nós teremos a construção, primeiro que nós fizemos um plano de governo participativo.
Isso já mostrou que o professor Jardel iria implementar a transparência. Segundo, que na oportunidade que nós vamos ter no próximo ano de fazer o orçamento, porque lembrando que o orçamento de 2025 vai ser executado em cima do orçamento feito pela atual gestão em 2024, mas o de 2025 será de responsabilidade do prefeito, professor Jardel, nosso vice-prefeito Ilomar, dizer que a população vai participar do orçamento. Então, é chegar num bairro, como o bairro da Cã, o Alto Guaramiranga, a Palestina, enfim, sem exceção, todos os 17 bairros, escutar as pessoas, perguntar qual é a principal prioridade desse bairro aqui, estar perto das pessoas, e será a principal característica dessa gestão. Um prefeito presente no meio do povo. Porque o prefeito que fica em gabinete, ele não vai ter sensibilidade com a dor da população. Então, a transparência só vai ser garantida quando o prefeito ele é presente. Quando ele é ausente, não desanda só a transparência, desanda outras coisas também, principalmente escândalos na gestão. Eu tive a experiência, estou tendo ainda, de estar como vereador. E sei da importância dos poderes atuarem em harmonia. Não é o poder ser submisso ao outro. Não vejo isso, nunca vi na Constituição ter esse artigo. Mas o poder trabalhar em harmonia, na certeza de garantir que as políticas públicas cheguem na ponta principal, que é o povo. Então, tenho sim a pretensão de dialogar com cada um dos vereadores, dialogar com o futuro ou futura presidente aí da Câmara de Vereadores. Esse diálogo é buscando o principal, a execução das políticas públicas que foram comprometidas durante a gestão. Sobre a renovação, foram 10 vereadores, me corrijam se eu estiver. 10 vereadores novatos, é uma renovação histórica no município de Canindé. Então, de 15 vereadores, óbvio que alguns saíram em detrimento de disputar a eleição, como eu e a vice-prefeita da outra chapa, vice-candidata, mas, enfim, no contexto geral, foi uma renovação grande, e com surpresas. Nosso partido, por exemplo, teve aí 2 mulheres eleitas vereadoras no município de Canindé. Tivemos também aí o Partido dos Trabalhadores, trazendo aí o time do sindicato, ou seja, o sindicato dos trabalhadores rurais, tendo aí uma participação na política, não o sindicato, mas alguém que representa o sindicato. A vitória também da nossa vereadora Priscila, que foi reeleita. Temos aí também no PP Neto Bastos, e no PRD, que foi um partido também parceiro aliado, mais 3 vereadores eleitos. Então, só que no nosso bloco, nós conseguimos aí eleger 8 vereadores aqui da coligação Coragem para Mudar Canindé. Mas dizer que nós, diante do contexto de governar para todos, sei que o diálogo está aberto com todos os vereadores, com toda a população, com todas as categorias. Então nós vamos governar para todos. Então, o diálogo não vai ser feito com o professor Jardel, não vai ser se não houver diálogo com algum parlamentar ou com alguma pessoa, não vai ser por motivo do professor Jardel. Nós estamos abertos, mas abertos para fazer o que é certo. Isso eu deixo bem claro. Coisas, para finalizar, dizer que coisas que foram denunciadas pelo professor Jardel e que nós denunciamos honrando o compromisso como vereador, por saber que ele era o nosso papel, nós jamais vamos aceitar dentro da nossa gestão. Então nós vamos colocar moral dentro da gestão do município de Canindé. E é uma moral sem perseguição. Não precisa de perseguição nem de covardia. É só cumprir o que está na lei. Só cumprir a transparência. Começando pelos funcionários fantasmas que foi denunciado pelo professor Jardel. Jamais iria aceitar isso dentro da gestão do professor Jardel. Isso é compromisso com o povo de Canindé. É claro que nós temos uma gestão ampla para cuidar. E não vou dizer aqui que jamais isso aqui vai acontecer. Mas na hora que o professor Jardel tomar conhecimento de uma situação, eu vou resolver na hora, junto com o meu secretariado. Então isso é fato. Aqui nós não estamos aqui fazendo uma fala como a pessoa mais santa do mundo, como Jesus Cristo, que até ele foi crucificado. Não é isso. Mas dizer que nós vamos todo dia trabalhar para acertar. E na hora que tiver o erro dentro da gestão, nós vamos resolver o problema e não passar a culpa para terceiro.
Isso é a postura que o povo de Canindé espera do prefeito. Prefeito capaz de resolver o problema e não colocar a culpa para os outros. Não é isso que nós queremos. Nós estamos aqui, sobretudo, para resolver o problema da cidade de Canindé, mas dizer que nós vamos resolver esse problema não é sozinho. Nós precisamos do povo, nós precisamos da Câmara de Vereadores tendo uma harmonia, nós precisamos das lideranças, dos presidentes das associações. Quero também aqui nesse momento, aproveitando a oportunidade, ao falar aqui dos parlamentares, fazer um agradecimento especial a todos os candidatos a vereadores que fizeram parte da coligação Coragem para Mudar Canindé. Sem exceção nenhuma. Sem exceção. Do último colocado ao primeiro. Dizer que nós jamais teríamos chegado aqui sem esses parceiros. Se nós estamos aqui como prefeito, sobretudo, óbvio, como eu sempre falo, o povo de Canindé, mas o povo em composição com as lideranças. Lideranças essas que eu cito aqui, os nossos companheiros, vereadores eleitos, suplentes e candidatos no geral. Todos, sem exceção, tiveram a sua grande importância nessa vitória de professor Jardel de Lomar. Queria que o senhor colocasse para a nossa população como é que vai ser esse processo de transição. Está com 48 horas, né, que nós ganhamos a eleição, né, então, mas dizer que, apesar das poucas horas pós-eleito, né, nesse primeiro momento, como você falou isso sobre a valorização ao rádio, nós jamais iremos desconsiderar a força e a importância histórica do rádio. Eu fiz várias falas na Câmara de Vereadores sobre isso. Então, de fato, eu que uso muito a internet, poderia ter feito aqui uma live só na minha rede social ou em outras páginas e desconsiderar, mas não vou fazer isso. Por quê? Porque eu sei da importância, sei do alcance, sei do acesso, né? E que é muito usado, tanto na cidade como na zona rural. Então, saiba que aqui vocês têm um prefeito, o povo tem um prefeito, a imprensa está presenciando aqui um prefeito que valoriza o rádio e todos os meios de comunicação possível. Desde a internet, desde o rádio, desde a TV, temos também aqui algumas TVs web, né? Então, deixe meu compromisso e a imprensa sempre estará aberta para isso. Sobre a equipe de transição, não tenha dúvidas que do jeito que nós teremos o nosso corpo de secretários técnicos e humanizados, não só técnicos, mas também tem que ser humanizado. Teremos também na nossa equipe de transição, né? Então, é óbvio que a equipe de transição não quer dizer que quem está na equipe de transição naturalmente vai ocupar ali uma pasta, mas será uma equipe técnica que irá averiguar, fazer um levantamento, um portfólio do que tem no município. Eu falo do que tem. Estamos falando de prédios públicos alugados, nós estamos falando de total de funcionários, contratados, efetivos, comissionados. Nós estamos falando de obras em andamento. Como é que estão essas obras? Como é que estão sendo pagas as obras? Não estão sendo pagas? Estão sendo empenhadas? Estão sendo feitos alguns processos? Então, a partir de agora, nossa equipe irá fazer todo um levantamento. Porque nós precisamos chegar em 1º de janeiro e ter a noção de como é que nós vamos estar recebendo o município. E esse trabalho nós não vamos deixar para fazer 1º de janeiro. Nós vamos fazer antes. Nós vamos antecipar alguns trabalhos antes, para que a gente ganhe tempo ao começar a gestão, coisas não fiquem travadas. Então nós vamos sim buscar o diálogo, né, quanto à gestão, até porque se nós não buscarmos o diálogo, como é que vai ter a transição de governo? Tem que ter o diálogo. E o diálogo de forma paritária, tem que ter a paridade, o total de pessoas da equipe de transição do grupo eleito é do grupo que está atualmente na gestão. Então vai ser feito esse trabalho de forma técnica, com diálogo, né? E sobretudo nós esperamos transparência. Nós esperamos que as informações que cheguem até a nossa equipe tenham transparência, porque não adianta esconder a informação, porque não vamos descobrir. Não adianta. Porque, qual é o total dessa situação aqui? É tanto, esconder essa informação não adianta, porque em poucos meses nós teremos acesso total a todas as informações e auditorias serão feitas para isso. Gostaria de saber do senhor se o senhor pretende se envolver na articulação para a eleição da nova mesa diretora da Câmara. Os poderes são independentes.
por mais que haja harmonia entre o Poder Executivo, por mais que nós vamos buscar harmonia com o Legislativo, dizer que quem vai escolher o presidente são os parlamentares. Os parlamentares irão se entender entre eles e escolher o melhor presidente ou a melhor presidente. Né? Então, dizer que nós não iremos interferir na eleição da presidência da Câmara de Vereadores de Canindé para a legislatura, para os dois biênios, né? Seja 25 a 26, seja 27 a 28. Né? Então, que os vereadores vejam o melhor nome, que os vereadores vejam a melhor opção, para que conduza bem esse trabalho com os próprios parlamentares e que, óbvio, né, não venha, Deus defenda, a travar matérias importantes para beneficiar o povo de Canindé. Então, eu acredito que tenha ficado bastante clara aqui a minha resposta, que os vereadores consigam aí escolher o melhor nome. Quais são as ações, né, que você vai para resolver a zona rural, tipo passagem molhada e questão da falta de médico? E outra coisa, quando tem médico, tem poucas fichas. Uma das nossas propostas sobre a pauta da saúde é estender o horário de funcionamento dos PSFs. Acredito que isso, eu tenho certeza absoluta, que isso já vai dar uma folga grande e vai aumentar a quantidade de fichas. Porque se você, em vez de ter 2 turnos, você passa a ter 3, então você vai ter 30% a mais de fichas entregue à população de Canindé. Né? Então, essa é uma das estratégias que será usada para melhorar aí o atendimento no serviço de saúde. Vai dizer que nós vamos ter uma atenção muito rigorosa com a atenção primária. Porque é na atenção primária que nós vamos garantir a prevenção das doenças e garantir que problemas maiores venham a ocorrer com a nossa população. Então, se nós não tivermos uma atenção primária concreta na Secretaria de Saúde, e nós vimos nos últimos anos que não teve, problemas a mais vão acontecer, e quando esses problemas acontecerem, a população vai tentar se socorrer em um hospital de grande porte e ela vai acabar não encontrando. Vai encontrar lá em Xaramubim, distante. Então, se nós garantirmos a prevenção, o atendimento, garantirmos uma harmonia ali entre os agentes de saúde e a equipe, existe a harmonia, óbvio, mas fortalecer cada vez mais. Quero dizer também que nós vamos humanizar de forma muito concreta o atendimento, né? Fazer com que as pessoas que vêm distante, que chegam... É lamentável que em pleno século XXI as pessoas ainda chegam de madrugada para pegar uma ficha. Então, nós vamos garantir que essa ficha, né? Tentaram já iniciar esse processo, mas não funcionou. Essa questão do horário marcado, essa questão da informatização. Tem que evoluir muito ainda a informatização na saúde. Eu sou da área da tecnologia, eu amo a tecnologia, né? E nós vamos fazer muito na área da saúde usando exatamente essa ferramenta, não só na saúde, mas em várias áreas, né? Então, sobre a zona rural que você falou, o acesso à zona rural. Nós temos um problema muito grande hoje em Canindé. O médico ele chega tarde porque ele fez estradas horríveis, né? Então, nós vamos garantir a melhoria nas estradas para que o horário não seja um problema de estrada. Então, o horário seja cumprido, que o médico chegue cedo. Outra coisa, dizer para toda a zona rural do município de Canindé, que na gestão do professor Jardel, os PSFs da zona rural, o atendimento médico da zona rural vai funcionar 2 turnos de segunda a sexta. Então, quando o prefeito eu estiver, a partir de janeiro de 2025, o povo da zona rural será atendido de manhã e de tarde, durante o horário, assim como funciona na sede do município. E isso já vai melhorar bastante, porque nem em todo canto isso acontece. Dizer que nós vamos também aumentar a quantidade de PSFs. Nós temos uma quantidade bem menor em relação à quantidade de habitantes que nós temos. Já existem alguns compromissos, vou estar anunciando nos próximos dias aí, nos próximos meses, onde serão esses novos PSFs. Estamos fazendo um estudo. E assim, acreditem, nós teremos uma grande equipe de saúde. Uma grande equipe de saúde técnica, humanizada, capaz de ir, chegar e resolver o problema, que é isso que o povo ainda quer. Pessoas capazes de resolver problema. Tem que resolver o problema, criar a solução, se antecipar para que esse problema não venha a acontecer. Então, esse é o nosso compromisso e nós vamos cumprir. Gostaria de perguntar com relação ao plano de valorização do servidor público, principalmente a previsibilidade de recebimento de salários.
se existe no próximo governo um plano que possa executar que o servidor saiba o dia que vai receber seu salário. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Isso está no nosso plano de governo. Dizer que nós vamos cumprir o plano de governo. Cumprir o que nós falamos em campanha. E dos nossos compromissos, eu não falo de promessa, eu falo de compromisso, de certeza, é garantir que o servidor não fique mendigando na internet para saber qual é a data do pagamento. Por que todo mês fazer postagem dentro do gabinete da prefeitura com o secretário de Finanças para dizer a data do pagamento? Não precisa disso. A data do pagamento está todo dia 1º na gestão do professor Jardel. Então o servidor ele vai saber que ele vai amanhecer o dia com o salário na conta. E como é que faz isso, professor? Com estudo matemático, com estudo sobre gestão. Como garantir isso? Nós fizemos estudos, nós só fizemos essa proposta porque nós sabíamos que era possível cumprir. Nós jamais íamos se comprometer com uma pauta complexa. Porque se você vai e se compromete com uma pauta dessa e não cumpre, você cria um problema do tamanho do mundo da gestão pública. Então dizer da nossa valorização aos nossos servidores públicos. Né? Mas a valorização não é só salário. A valorização é garantir que o servidor público ele trabalhe tranquilo, sem trauma psicológico e sem perseguição. Acabou. Chega disso. Servidor doente, adoecendo psicologicamente, mentalmente, porque pelo medo de ser transferido para um outro município, por isso ou por aquilo, porque não foi um evento político, porque não curtiu uma foto ou porque curtiu. Acabou com isso. Então, assim, nós temos que garantir que o servidor público esteja bem psicologicamente para ele fazer o principal. Aquilo que foi comprometido em um contrato ou em um concurso. Executar os serviços públicos da melhor forma possível. É esse o nosso compromisso. É o que a gente espera que o servidor faça e que nós vamos se comprometer em garantir a valorização deles, né? A gente sabe que Canindé, por ser uma cidade religiosa, espera-se muito a parceria entre Prefeitura Municipal e Paróquia de São Francisco. Qual é a sua ideia, já que esteve presente, sei que é muito religioso, recebeu muitos terços e muitas orações e muitas promessas, que Deus abençoe a sua campanha. Qual é a sua ideia em relação a isso, professor Jardel? A primeira coisa é verdadeiramente garantir o que você cita aqui, a harmonia. É preciso ter o braço da prefeitura dentro do período da festa de São Francisco e também o ano todo. É inadmissível que a gestão pública deixe a igreja praticamente abandonada, sozinha, fazendo a parte litúrgica, que de fato é o papel da igreja, mas também a parte de gestão de acolhimento ao romeiro e de garantia de outras coisas dentro do período da festa, sobretudo, que deveria ser uma participação do poder público. Então é por isso que o que nós se comprometemos em garantir para os romeiros no quesito do acolhimento, nós vamos fazer. Então, para os próximos dias, estaremos tendo aí uma reunião, estaremos buscando essa reunião com a igreja, né, com os padres, com os fiéis, com o pároco, enfim, para nós garantirmos que a festa de São Francisco de 2025 seja a melhor festa que Canindé já viu, através da participação concreta e da ação do poder público. É inadmissível que um ônibus esteja estacionado próximo a uma grande aglomeração de pessoas, próximo à gruta. Nós vamos acabar com isso. Não é local de ter um ônibus no poste daquele ônibus que, infelizmente, tirou a vida de 2 crianças. E o ônibus atuando sozinho, sem orientação nenhuma, sem dizer para onde é que o ônibus tem que guiar. Pô, o nosso povo não pode, o nosso rumeiro ele não pode passar por isso. Então isso faz com que as pessoas elas se desmotivem, ela veja o descrédito dentro da cidade com um caso desse ocorrido. É claro que é um caso lamentável. Eu não estou aqui para poder culpar ninguém, mas dizer que nós vamos garantir um trabalho concreto para evitar, para nos prevenirmos que isso venha a estar acontecendo. Então, nós vamos fazer aí um estacionamento para os ônibus, né? Um local adequado para descanso também para os motoristas. Nós temos que envolver
fazer uma pauta concreta para o turismo religioso do município de Canindé. Então, assim, vimos uma festa em São Francisco, nós temos aqui o IFCE, com curso de gestão de turismo, curso de turismo, e eu não vi um profissional sequer atuando como guia de turista, né? Ou então atuando na pesquisa para sentir ali, ver o perfil do consumidor, para ver o perfil do turismo, turista de Canindé. Não vimos nada disso. Exatamente porque não tem planejamento, não há gestão pública nesse sentido. Então nós vamos sim fazer uma grande gestão nessa pauta de acolhimento, de infraestrutura, né? de garantir dignidade aos nossos romeiros. Sobre a infraestrutura, nós verdadeiramente temos um compromisso, né, de melhorar aqui as ruas do nosso município. Dizer que nos últimos 8 anos apenas 2 ruas foram asfaltadas em Canindé. Essas 2 ruas foram asfaltadas pelo programa Sinalize do governo do estado. Fora essa, não há nenhuma outra. Então nós vamos fazer uma política de asfaltar nossas ruas, de colocar bloquetes em outras, né? Fiz alguns compromissos em alguns bairros e vou honrar esse compromisso. E assim, irão ver, todo o povo de Canindé vai ver uma gestão transparente. Tudo que eu fizer na gestão, o povo vai saber o que está sendo feito, onde e por quê. Porque nós vamos usar o meio da tecnologia para levar essa informação até a casa das pessoas. Não vai ter como estar todo dia na casa do povo, fisicamente. Mas todo dia o povo vai ver o professor Jardel fazendo algo em algum lugar para alguém, para uma comunidade. Segundo, sobre a rampa do lixo, é um desafio de décadas. Todos os prefeitos tentaram resolver o problema e não conseguiram. Isso é fato. Nós vamos fazer história em Canindé, resolvendo esse problema. Nós vamos resolver o problema da rampa do lixo. É um desafio ser disso. Não é uma coisa assim, vou chegar no primeiro ano, no segundo ano, vamos resolver. Nós vamos trabalhar para resolver. E sei que esses grandes problemas, como esse, o Rio Canindé, como você citou, Ani, serão problemas que, de fato, deixará essa gestão marcada na mente do povo de Canindé, né? Então, pode ter certeza que será um trabalho, um esforço extra que nós vamos estar aí buscando. Sobre a carga horária, dizer que a carga horária dos servidores será cumprida de acordo com o que está na lei. Então, assim, se o concurso do servidor foi para 40 horas, ele vai cumprir o que está na lei. Se o concurso do servidor foi para 20, ele vai fazer 20 horas. Então, assim, nós não vamos fazer nada que está contra a lei, nem nada para prejudicar o servidor público. Pelo contrário, nós estamos aqui para criar condição, para facilitar o trabalho do servidor e que ele trabalhe feliz. Nós vamos trazer essa felicidade de volta ao servidor. Felicidade é essa com garantia de salários em dias e com calendário concreto. Garantia através da valorização. Nós vamos fazer o plano de cargos e carreira de várias categorias e até o final do nosso governo, se Deus quiser, de todos que ainda não tem, né? E claro também, nós vamos criar uma política pública de desempenho, né? Servidores que se destacam, servidores que se esforçam. Garantir que esse servidor ele tenha assim, um benefício extra pelo trabalho que ele está desenvolvendo, para além do salário dele, né? Então, quanto à carga horária, fique tranquilo. Quando eu falo de estender o horário do PSF, não é que o servidor vai trabalhar mais, vamos contratar outra equipe. Então, assim, vai ter uma equipe que vai encerrar no horário padrão e vai ter uma outra que vai ser contratada a mais para atuar no terceiro turno dentro da área da saúde. Então, nós jamais, hipótese nenhuma, iríamos colocar o servidor para trabalhar além daquilo que ele já desenvolve atualmente, né? Ou aquilo que ele já desenvolve seguindo a lei que está prevista, né? Sobre o secretariado, os secretariados serão secretários técnicos, né? Dizer que nós estamos com 48 horas de eleito e nós, durante a nossa campanha, nós não definimos, nós não alinhamos e nem direcionamos nenhuma secretaria para ninguém. Então, estávamos pensando na campanha, estávamos pensando em como levar as melhores propostas para o povo de Canindé. Isso ficou concretizado com a nossa vitória. Mas dizer e deixar bem claro que os nossos secretários serão secretários técnicos nas suas áreas. Técnicos nas suas áreas e também com a capacidade humanizada de atender bem as pessoas. Esse é o compromisso que nós temos com o povo de Canindé. Secretários capazes de resolver problema e secretários capazes de atender bem as pessoas do município de Canindé. Sobre a cultura, nós iremos fazer uma reorganização administrativa no município de Canindé. E uma dessas reorganizações administrativas será separar a pasta da cultura da pasta do esporte no município. Iremos garantir
que a cultura deixe de ser uma fundação esquecida, sem recurso, sem planejamento, sem atenção, para se tornar verdadeiramente uma secretaria de governo, com orçamento garantido e com política pública implementada com quem entende de cultura, com quem gosta da cultura. E uma dessas políticas públicas, já antecipo uma, nós vamos fazer o mais lindo e maior festival de quadrilhas no ano de 2025, na gestão do professor Jardel. É claro que a cultura não é só isso. A cultura é muito mais que isso. Mas como o nosso tempo aqui é curto, já antecipo e deixo aqui sobre o Festival de Quadrilhas. Mas dizer que nós vamos ter um calendário cultural. E digo mais, o que nós vimos de cultura dentro dos 10 dias da festa de São Francisco? Nada. Mas por quê? Porque, infelizmente, as pessoas que estão à frente da cultura hoje não gostam da cultura. Não entendem da cultura, infelizmente. Então, dizer que nós vamos montar um calendário anual, e dentro desse calendário anual, por exemplo, colocamos os artistas de Canindé para se apresentar na Praça Azul após uma novena de São Francisco, na Praça Doutora Miss, na Praça Tomás Barbosa, em diversos segmentos de manifestações culturais diversas. Isso é trazer alegria, harmonia para o romeiro que chega. O romeiro que chega, ele precisa ver uma cidade animada, uma cidade alegre. Para os 4 cantos que ele olha, ele vê uma cidade arborizada, uma cidade limpa, uma cidade com cultura, uma cidade com música. Nós temos que valorizar também os nossos músicos. Inclusive, temos uma cidade, uma das poucas do estado do Ceará, onde tem um curso superior de música. E parece que esse curso nem existe para a gestão atual, porque não vê valorização, não se vê atenção, e nós vamos dar essa valorização tão merecida que esse povo merece. Pergunte ao nosso prefeito se tem em mente algo para os evangélicos. A atual gestão nunca deixou fazer um show gospel em praça pública. Eu sou evangélica e queria muito a força de vocês. Com certeza, nós precisamos garantir o Estado laico. O Estado ele não pode ter religião. Ele tem que estar aberto ali a acolher a todos, independente de qual é a manifestação religiosa do cidadão. E é pensando nisso que eu já me comprometi e, como prefeito eleito, vou falar novamente. Em 2025, nós teremos a festa do município agregada em 3 momentos. Uma festa para o público católico, uma festa, sim, para o público gospel em praça pública e uma festa diversa aí para os dançantes de modo geral aqui no município de Canindé. Esse foi um compromisso que eu fiz. Esse vídeo que eu fiz atingiu mais de 200 mil visualizações, está lá para as pessoas me cobrarem, então jamais iria desfazer um compromisso desse como eu fiz. Então, vários municípios fazem, não entendo por que Canindé não faz. Então, nós iremos sim garantir que o público evangélico, assim como o católico, tem acesso, use os espaços, não fique se humilhando muitas vezes por um cavalete, esse cavalete não chega. Fique se humilhando ali por um transporte, esse transporte não chega. Então, nós vamos valorizar todos de modo geral. As crianças estão esperando as mochilas de rodinha, professor Jardel. Qual é o seu recado para a criançada? Queria aqui mandar um abraço para todas as crianças, sem exceção nenhuma, do meu município de Canindé. Crianças essas que tornaram a nossa eleição mais bonita, que tornaram a nossa eleição alegre, feliz, uma eleição contagiante, onde é tocante dizer isso, mas a mãe dizer: professor, eu até pensava em votar em você, mas o meu voto agora está efetivamente concretizado, porque a minha filhinha de 5 anos pediu: mãe, vote no professor. Então, essas falas, não é só pela campanha, eu sempre amei as crianças e sempre tive, o meu maior sonho era ser pai. E eu sou pai do meu filho José, minha esposa, a amada esposa, está aqui do meu lado. E dizer que o nosso compromisso é fiel e já fico imaginando o dia, e esse dia está muito perto de nós fazermos o maior evento da história desse município, entregando, sim, as mochilas de rodinha, entregando o fardamento, entregando o sapatinho nas nossas crianças do município de Canindé. Fizemos o estudo e eu estou rezando demais para chegar. Eu acho que eu estou mais empolgado com esse dia do que no dia da posse. É o dia que as crianças irão ver e participar de uma política pública concreta e efetivada. Então nós vamos cumprir, não tenho dúvida disso. Nós vamos cumprir essa pauta do fardamento integral para as nossas crianças de Canindé.
A minha fala aqui é de agradecimento, né, a todo o meu povo de Canindé. E como eu falei, não me canso de agradecer, porque no dia 6 de outubro passado, há 2 dias atrás, Canindé fez história. Canindé saiu nas páginas dos jornais de forma positiva. Todos os olhares de vários municípios estavam aqui para Canindé. Isso é fato. Exatamente porque, pela primeira vez na história desse município, um filho de agricultor se torna prefeito. Pela primeira vez na história desse município, alguém jovem, de 29 anos, sem histórico político na família, chega como prefeito. Então eu carrego a esperança e o sentimento de mudança muito forte em cada canindéense. Sentimento das pessoas, do povo. Então, os olhares estão muito atrelados a todos os passos que será feito nessa gestão. Mas eu digo, todo passo será feito com muita responsabilidade, pensando em garantir melhorias para a nossa população, né? E quero mais uma vez aqui agradecer, né, também ao nosso querido amigo, vice-prefeito Lomar, foi um parceiro que se dedicou bastante nessa campanha, indo para a zona rural, buscando estratégias para que, enquanto eu estava aqui na zona urbana, ele ia para o interior, conversar com as comunidades, explicar o porquê que eu ainda não tinha chegado lá, porque eu estava em outras demandas, né? Quero agradecer também a minha esposa, Isabelle, conhecida como Flor, que não é fácil, né, aguentar a minha rotina, viu? É difícil mesmo, e ela é muito tranquila, muito sensível, compreensiva ao extremo, porque aguentar a rotina que eu vivo é uma missão quase impossível, e essa missão ela ultrapassou, né? Porque eu muitas vezes saio de casa às 6 da manhã e só chego no outro dia. Por que o outro dia? Porque eu chego 2 da madrugada. Quantas vezes eu não fiquei aqui até 2h30, 3 horas organizando, já o dia seguinte, quando 6 horas eu estava acordado, né? Quero também aqui agradecer a toda a minha equipe, e aí, para não ser injusto, eu com os nomes, para eu não ser injusto, né, não vou citar nomes, porque são muitos que estiveram ao meu lado, na rua, no sol, na batalha, todos os dias, uns na rua, outros no interno, mas sem exceção nenhuma. Todos foram muito importantes. Desde quem estava dirigindo até aquele que estava entregando os santinhos, os nossos ativistas, todos, sem exceção. Os que estavam lá correndo para garantir aquela palavra, aquela foto, aquela imagem, aquele vídeo, enfim, né, todas as pessoas que acreditaram no jovem professor Jardel. Né, e foi uma votação histórica, 27 mil votos, quase 7 mil votos de diferença, né? Jamais houve uma diferença desse porte no município de Canindé. Né? Agradeço também, estendo agradecimento, eu falo da minha esposa, da minha família, né? Eu já falei, falo muito da minha mãe, mas nenhuma fala para ela é em vão. Se eu falar dela 1000 vezes no dia, ainda será pouco. Por tudo que ela viveu e vive aqui para aguentar todas as covardias que aconteceram no município de Canindé, né? Mas dizer que quando o povo quer, meus amigos, não tem máquina, não tem movimento que desfaça a vontade. Essa eleição ela ficou marcada por um sentimento das pessoas quererem o professor Jardel. O povo queria o professor Jardel como eleito prefeito de Canindé, né? Agradeço também aqui aos partidos, né? Eu sempre falo, né? Até se torna repetitivo quando eu digo que ninguém ganha sozinho, mas os partidos foram muito importantes, né? Desde o PT, liderado aqui pelo professor amigo Ilomar, desde o PP, liderado pelo Almir Bier, e desde o PRD, liderado pela Cleide, e aqui o PSB, liderado pelo professor Jardel. Então, esses 4 partidos, né, sem exceção nenhuma, todos esses líderes se esforçaram muito para garantir que os seus... Historicamente elegeram a maioria de vereadores. E né? que, historicamente, né, elegeram aí a maioria de vereadores, né? Nunca na história desse município, um grupo que não estava no poder, que estava na oposição, Sim. foi capaz de eleger a maioria dos vereadores. Isso aconteceu na gestão e na eleição no qual o professor Jardel foi eleito prefeito. Então, veja
que foi uma eleição de vários marcos quebrados. A maior votação da história, a maior diferença da história, o maior envolvimento da história das pessoas na eleição. A primeira vez que o filho de assentado é eleito e o vice também. A maior quantidade de vereadores. Então vocês perceberam que não foi qualquer eleição. Foi exatamente a menor abstenção de votos. Abstenção, alguém pode trazer essa informação para mim? O total da abstenção de votos foram muitas pessoas. Mil votos. Né? Enquanto na última eleição, 10 mil pessoas, 9 mil não foram às urnas. Dessa vez, 1.000 pessoas não foram. Então, vejam como é que, certamente, a menor abstenção do estado do Ceará tem sido Canindé. Eu não tenho como trazer esse dado de forma concretizada, nós vamos buscar informação, mas, certamente, Canindé tem tido a menor abstenção do estado todo. Tem sido aqui em Canindé. Então, isso é muito histórico, né? Isso é de uma responsabilidade, meus amigos, do tamanho do mundo. Não tenho dúvidas disso. Né? Então, finalizo agradecendo a todas as emissoras que estiveram aqui presentes. Muito obrigado pela oportunidade de vocês levarem a informação, levarem a nossa mensagem para o nosso povo de Canindé. E quero dizer uma coisa aqui para o nosso povo. Aguarde, que eu vou chegar na sua rua, no seu bairro, no seu distrito, na sua localidade, para agradecer pela oportunidade de vocês colocarem Jardel como prefeito. Se tem uma coisa que esse jovem aqui é grato, justo. E eu sempre gostei de fazer justiça. Justiça pelos princípios, justiça pelas pessoas. Então, vocês não tenham dúvida nenhuma, que eu não vejo a hora, o momento, pessoal, você vai descansar e passar uma semana. Meu amigo, que semana? No dia da eleição, eu virei acordado às 7, 8 da manhã, eu já estava respondendo o pessoal. Então, assim, eu tenho um perfil que é algo sobrenatural, que só Deus explica, que é a energia. Uma energia muito grande, incansável de estar fazendo as coisas. Né? Então, assim, eu gosto de trabalhar. É o que eu mais gosto de fazer, não tenho dúvida. Trabalhar e trabalhar pelo nosso povo de Canindé. Né? Então, o pessoal está perguntando aí sobre a carreata. Estaremos aí avisando nos próximos dias, porque poderá vir uma surpresa para além da carreata, certo? Não consigo trazer informação agora. Nós estamos avaliando os últimos detalhes para dizer o que de fato é essa surpresa. Mas eu digo, vocês vão amar a surpresa de como será a comemoração aí da vitória do professor Jardel eleito prefeito de Canindé. Né? Então, fica aí um spoiler, né, de que virá uma surpresa aí no formato que será aí a comemoração, né, da vitória aqui da nossa eleição. Então, meu povo de Canindé, peço desculpas se eu não tiver conseguido responder tudo, mas fique tranquilo, nós teremos 4 anos para responder qualquer pergunta. Essa não é a última entrevista coletiva. É a primeira. Pelo contrário, ela é a primeira, mas de várias, de centenas que terão no município de Canindé. Inclusive, nós vamos inaugurar, fazer, executar muitas obras. Desde já, convido toda a imprensa de forma antecipada para participar desses momentos. Porque nesse momento dessas inaugurações, vocês poderão fazer outras perguntas. Perguntas sobre outras obras, perguntas sobre políticas públicas que foram prometidas na campanha, perguntas sobre a parceria com o governo do estado, enfim. Né? Então, é isso, meu povo de Canindé. Muito obrigado de coração a todos vocês. Dizer que até dezembro eu ainda sou vereador e sexta-feira estarei na Câmara de Vereadores como vereador. Estarei lá na Câmara de Vereadores, então vou continuar cumprindo o meu papel de vereador e inclusive fiscalizando. Estou como vereador. Inclusive fazendo fiscalização até dezembro. E ao mesmo tempo atuando na transição, montando o governo. É claro que não conseguirei ser um vereador tão atuante como foi nesses 4 anos, nesses últimos 2 meses. Por quê? Porque estaremos numa transição. Mas iremos cumprir nosso papel como vereador também. Então, pessoal, muito obrigado a todos que estão aqui presentes, toda a imprensa, todo o meu amado povo de Canindé. Um abraço também para a nossa querida juventude de Canindé. Nossa juventude, né? Terá vez e voz aqui no nosso município de Canindé. A todos os nossos queridos influenciadores, blogueiros, enfim.
que fizeram a nossa informação, as nossas propostas chegar mais longe. Não tenho dúvida disso, né? Então, pessoal, obrigado e muito obrigado.